No decorrer das nossas vidas, nós somos desafiados a participar de muitas batalhas. Batalhas essas que podem ser pequenas batalhas, ou às vezes grandes batalhas ou grandes desafios. Mas saiba que Deus ele tem uma estratégia específica para cada batalha que você tem vivido. Bom, este é o tema do vídeo de hoje, e se você tem dúvida em relação à estratégia que Deus tem a respeito dessa batalha que você está vivendo, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Tudo aquilo que está escrito na Palavra de Deus para o nosso ensino foi escrito. E nós vamos ver hoje, através desta palavra, que Deus ele tem uma estratégia específica para cada batalha que nós vivemos. Deus ele não é um Deus com falta de criatividade. Um dia ele te dá uma estratégia para uma determinada batalha, mas em outro dia a estratégia ela pode ser uma estratégia totalmente diferente. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo aqui. Vai lá comigo em 1 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 10. Olha só o que diz. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, e cujas mãos se fingia de doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, por que mo trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Bom, aqui nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, fugindo do rei Saul. E de repente ele vai para uma cidade e ele encontra ali o rei Aquis ou Aquis. E ele fica ali preocupado porque Davi já tinha a fama de ser um homem conquistador. E temendo ali a retaliação daquele rei, ele se finge de doido. Ele deixa ali a baba, né, a saliva escorrer pela sua barba. Então aquele rei ele olha para Davi como um homem que não tinha nenhum tipo, que não servia como ameaça. Ele olhou para Davi e falou: Este homem é doido, ele não me ameaça em nada. Tire este homem daqui, ele é um homem doido. E nós vemos que a estratégia de Davi não era uma estratégia de entrar para um conflito físico ou entrar para um conflito verbal. Mas ele teve uma estratégia ali de se fazer de doido, de dissimular e se desviar de um possível conflito. Agora, vai lá comigo em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, no capítulo 20. Olha o que diz o versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aqui nós vemos, né, o rei de Israel, Josafá, preocupado, porque 3 povos diferentes estavam cercando ali o reino de Judá, a nação de Judá. E ali ele fica preocupado, consulta ao Senhor e o profeta fala para o rei Josafá: Vocês não vão precisar pelejar, fiquem parados. E Josafá era um homem de Deus, era um servo do Senhor. E ele respeitou ali a ordem de Deus através do profeta. E ele decide unir a nação para louvar ao Senhor. E nós vemos aqui no decorrer do texto que ele começa a louvar ao Senhor, porque ele já sabia que Deus estaria na frente daquela batalha. Então a estratégia que Deus dá a Josafá e ao povo de Judá aqui neste contexto era uma estratégia de confiar em Deus, porque Deus já tinha dito que daria a vitória. E uma coisa muito bonita aqui é que Josafá e aquele povo decidem adorar a Deus, a cantar louvores ao Senhor.
Sabendo que o que estava escrito, né, no Salmos capítulo 22, no versículo 3, que o Senhor habita nos louvores de Israel, o Senhor habita entre os louvores do seu povo de Israel. Ele usa o louvor como arma de guerra, né? Nós sabemos que o louvor ele é uma arma espiritual, porque quando nós louvamos a Deus de coração, nós entronizamos o Senhor em nossas batalhas. Então, mais uma vez, nós vemos que Deus ele dá estratégia para um de seus servos, para o seu povo. E não era uma estratégia de ir para o conflito físico, mas era uma estratégia de aguardar, de ficar parado. E por conta disso, aquele povo louvou ao Senhor e o Senhor foi na frente e derrotou aqueles 3 povos. Agora, mais uma estratégia que nós vemos, vai lá comigo em Juízes. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, dos versículos 20 ao 22. Olha só o que diz. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas, que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, até Betsita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Bom, aqui Deus dá uma estratégia a Gideão. Gideão, você não vai usar essa quantidade de homens que você tem aí, você vai separar 300 homens e vai batalhar contra um exército de um número que é incontável. Existia ali um exército muito grande para Gideão confrontar. E aí nós vemos que o Senhor ele dá uma estratégia para Gideão. Ele fala, Gideão, acende uma tocha, deixa essa tocha acesa, os 300 homens vão usar essa tocha na mão, vocês vão colocar um cântaro ou um vaso escondendo a chama dessa tocha e na mão direita eles vão estar com trombetas, ou com buzinas, ou com chofar. E ali o que Deus dá para Gideão é algo incrível, porque aquele povo que estava ali contendendo contra Gideão, eles estavam em um vale. E aquele vale era uma espécie de cisterna, era fundo e tinha todo aquele mar de gente, né, com o povo inimigo de Gideão. Então os 300 homens com a tocha na mão, com o cântaro escondendo a tocha, com o chofar na outra mão ou a trombeta na outra mão, todos eles ao mesmo tempo, no período da noite, quando tudo estava escuro, eles levantam aquela tocha, 300 tochas aparecem ao mesmo tempo e eles começam a tocar a trombeta ou o chofar. E de repente aquela multidão do exército inimigo olham para aqueles 300 homens e eles veem aquelas tochas saindo do cântaro e acendendo ao mesmo tempo e aquelas buzinas ou trombetas sendo tocadas. O povo começou a imaginar que era um exército muito grande e muito maior. E o próprio texto diz que Deus, ele coloca confusão no arraial do inimigo e os próprios inimigos começam a se confrontar e a se matar uns aos outros. Nós vemos que aqui, mais uma vez, uma estratégia especial que Deus dá a Gideão e aqueles 300 homens. E eles vencem a batalha. E mais uma vez, o nome do Senhor é glorificado. E poucas pessoas, porque nós precisamos entender isso, queridos. Quando nós estamos com o Senhor, independente da quantidade de pessoas, independente do número de pessoas que o inimigo tem, saiba que nós somos maioria. Nós vemos também isso acontecendo lá com o profeta Eliseu, quando o profeta Eliseu está ali dentro da casa dele, e aí de repente o moço dele entra e fala, tem um exército enorme aí de pessoas que estão entrando em conflito conosco, e aí Eliseu fala, Senhor, abre os olhos do moço, porque existe ali, né, todo um exército espiritual, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e ele detém todos os exércitos celestiais. Saiba que Deus ele tem uma estratégia especial para esta batalha, para este conflito que você está vivendo. E eu quero te perguntar neste exato momento, qual será a estratégia que Deus tem te dado ou tem te mostrado? Será mesmo que Deus quer que você entre em conflito com o seu esposo ou com a sua esposa? Será mesmo que aquele líder espiritual, aquele pastor que tem te trazido aí tantas dificuldades, será que Deus não está pedindo para que você louve mais em casa e não entre em conflito físico e nem verbal com este líder? Deus, ele tem uma estratégia para a sua vida. Busque a presença de Deus para que você saiba, assim como Davi, assim como Gideão, assim como Josafá, para que você saiba que Deus, qual a estratégia que Deus tem para a sua vida.
Bom, eu espero que essa breve meditação tenha abençoado a sua vida e mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente.